música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e nesta edição do InterD Música e Conhecimento nós vamos falar sobre a psicologia baseada em evidências. A gente já falou aqui sobre medicina baseada em evidências e agora vamos para a psicologia. E para isso eu conto com a participação de Clarice Ferreira, que é vice-presidente e membro fundadora da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, estudante de graduação em Psicologia pela Universidade FUMEC, lá de Minas Gerais, e ela também faz divulgação de ciência no canal do YouTube Psicolosofia, que é muito legal, eu recomendo. Bom, Clarice, muito obrigado aí por participar do programa, né? E o que é a psicologia baseada em evidências? Quando ela surgiu? E quais são as suas principais características? Então, a psicologia baseada em evidências, ela representa um movimento que aqui no Brasil, pelo menos, está sendo um movimento que está começando a ganhar força por agora e que também é um princípio para o exercício da atividade profissional do psicólogo. Esse princípio, ele tem dois aspectos principais. Um dos aspectos é o que a gente conhece como princípio da prática baseada em evidências, né? Que muitas vezes as pessoas confundem, né, psicologia baseada em evidências com práticas baseadas em evidências, só que não são a mesma coisa, né? Práticas baseadas em evidências dentro da psicologia estão contidos dentro da psicologia baseada em evidências, mas não se restringe a isso, né? Porque além de práticas, nós também temos a questão de teorias bem embasadas, teorias que estão baseadas em boas provas. No caso de práticas baseadas em evidências, isso engloba também, por si só, 3 principais pilares, que é o seguinte: para que uma prática seja baseada em evidências, ela tem que cumprir as seguintes condições. Em primeiro lugar, ela tem que se apoiar nas melhores evidências científicas disponíveis sobre aquele determinado assunto, né, aquele determinado tema em questão. O profissional que está exercendo aquela prática, ele deve ter uma expertise, uma perícia adequada para poder estar exercendo aquilo, ele precisa saber como fazer aquilo. E também as preferências, as características e o contexto da pessoa que está sendo atendida por esse psicólogo, seja no contexto que for, isso não se restringe de maneira nenhuma à clínica. As características dessa pessoa, o contexto, as preferências têm que ser levadas em consideração nessa prática. Só quando essas 3 condições estão sendo cumpridas que a gente pode dizer que aquilo é uma prática baseada em evidência que está cumprindo os princípios dela. E também sobre as teorias, esse é um aspecto que inclusive bate um pouco de frente com o que a gente costuma ouvir na graduação de psicologia. Por quê? Dentro da ideia da psicologia baseada em evidências, não basta que você escolha uma determinada teoria, que você acredite em uma determinada teoria, só porque aquilo você se sente identificado com aquilo tem a ver com a sua história pessoal, ou você gosta daquela teoria, aquela teoria te faz bem pessoalmente. Não. É necessário, é imprescindível que aquela teoria tenha boas provas a favor de seus pressupostos e que ela esteja bem justificada epistemicamente. Então não é uma questão da gente escolher as teorias ou as intervenções por mera preferência pessoal, como costuma ser pregado dentro da psicologia. Essas são as 2 principais coisas que compõem a psicologia baseada em evidências, que são as práticas baseadas em evidências e também a ideia de que a gente tem que ter boas teorias baseadas em boas provas. Como surgiu a ideia da criação da associação, né? Quem participa e quais seus principais objetivos? A ABPBE, Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, ela surgiu virtualmente, né? Tinha uma comunidade virtual, uma comunidade de pessoas que participavam de um chat, de um ambiente que elas podiam conversar sobre psicologia baseada em evidências e que também tinham um grupo de estudos, que pessoas assim que normalmente, a maioria delas não tinha contato com a psicologia baseada em evidências dentro da graduação, mas que queriam ter uma possibilidade de poder debater esse assunto e se aprofundar nesse assunto. E por isso começaram a organizar esse grupo de estudos em que
quase toda semana, ou de 15 em 15 dias, cada um dos membros fazia uma apresentação sobre algum tema diferente, relevante para os temas de interesse do pessoal. E aí, eu e o Vitor, a gente entrou nesse grupo também, lá em maio de 2021, mais ou menos, e a gente passou a acompanhar as apresentações, fazer algumas apresentações nós mesmos também, e a gente começou a achar o projeto muito bacana. As pessoas que participavam dele estavam muito engajadas, estavam com muito interesse pelo tema e se esforçando toda semana para estar trazendo algum conteúdo, e a gente começou a pensar que seria legal criar alguma coisa que pudesse dar um reconhecimento para as pessoas que querem estudar PBE, querem fazer PBE no Brasil. E aí a gente começou a discutir com o pessoal como é que a gente poderia fazer isso, de que forma que a gente podia tornar aquilo oficial. No começo a gente começou de uma forma menos pretensiosa, assim, a gente falou, como é que a gente pode, dar um certificado, oficializar um grupo de estudos mesmo e tal. Só que à medida que a gente foi conversando, se reunindo, debatendo, junto com o pessoal todo, a gente começou a ficar um pouco mais ambicioso, pensando, por que não, fazer uma coisa maior. Então a gente começou a pesquisar, reunir com professores, com outras pessoas que podiam nos auxiliar, com advogados, para estudar as possibilidades, o que tem de ideias por aí. A gente começou a pensar em liga acadêmica, pensou em sociedade, pensou em associação e, fomos explorando o que era possível e a gente chegou à conclusão de que uma associação era o que estaria mais adequado para os nossos objetivos. Ao mesmo tempo, a gente também já acompanhava o trabalho de alguns profissionais que mexem com isso também, como, por exemplo, o João Leonardo, o Ramiro Catelan, o Dan Joshua, e, por admirar o trabalho dessas pessoas e achar que seriam pessoas excelentes, para poder colaborar com a gente fez um convite para eles participarem também da primeira chapa da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências conosco, e aí a gente formou a diretoria também, como nós temos agora. Esse processo de fundação num todo, levou alguns meses, desde meados lá de outubro, novembro, passou por algumas reconfigurações também, de várias questões, porque dá muito trabalho realmente, são muitos pormenores que a gente precisa ajustar para conseguir fundar a associação mesmo, E aí em janeiro a gente conseguiu fundar um esforço coletivo aí de todos os membros fundadores, todos os colaboradores que a gente tem por lá. Na associação, nós temos a diretoria, nesse momento, nessa gestão, nós estamos com o João Leonardo como nosso presidente. Eu estou, Clarice, de vice-presidente, o Vitor, de diretor de operações, o Dan Joshua, de primeiro secretário, Nayara Stephanie, de segundo secretário, o Ramiro Catelan, de primeiro tesoureiro, e o Thiago Máximo, de segundo tesoureiro. Além da diretoria, nós também criamos algumas comissões que nos auxiliam a cumprir os objetivos da associação e as nossas metas para o ano, que são as comissões de articulação, de pesquisa, de ensino, de comunicação e design e o RH. E essas comissões, além de ter os membros que são os coordenadores das comissões, também tem membros colaboradores que auxiliam no trabalho interno das próprias comissões. A gente pode pensar, os objetivos da associação eles são vários, mas nós podemos pensar em uma maneira de resumir eles um pouco também, como criar um ambiente em que a gente possa favorecer o desenvolvimento da psicologia baseada em evidências no Brasil, isso de várias formas, incentivando a realização de estudos, incentivando a colaboração entre profissionais, pesquisadores, estudantes que queiram se envolver com esse tema, a produção de materiais, de atividades, de eventos que contribuam para isso, contribuam para a formação das pessoas e, ao mesmo tempo, também de ter esse espaço em que as pessoas possam se desenvolver dentro da psicologia, fazendo uma psicologia científica. A gente também tem como objetivo combater pseudociências, fraudes científicas, desinformações e pesquisas antiéticas na área da psicologia. Bom, no Brasil é muito comum a gente ver psicólogos, psicólogas envolvidos aí com práticas sem respaldo científico, Como é estabelecida a demarcação entre ciência e pseudociência, de maneira geral, e a psicologia em específico, digamos assim? Sobre a questão de demarcação, esse é um tema que eu gosto muito, ainda mais porque eu já tenho um interesse grande em filosofia da ciência e no próprio problema da demarcação em si, também nas interseções de filosofia e psicologia, são assuntos que são do meu interesse particular. Mas eu acho que tem uma coisa que é legal de lembrar, que esse é um assunto, na realidade, um assunto que está dentro dos domínios da filosofia. Nós aqui da psicologia, e talvez cientistas de outras áreas, podem até ter um interesse nesse tema,
mas a gente acaba muitas vezes esquecendo da origem dele, assim, né? Esquecendo de que realmente ele não é um problema da própria psicologia. Então eu não diria que a psicologia estabelece, por exemplo, uma demarcação de ciência e pseudociência, porque isso está fora do campo de estudos dela, né? A psicologia, ela busca investigar o comportamento e a cognição humanos. E quem busca realmente distinguir, identificar e buscar as melhores definições para conceitos, né? Buscar investigar quais são as implicações das definições que nós adotamos, é, na verdade, a filosofia. Então, a psicologia, ela não estabelece nenhum tipo de demarcação entre ciência e pseudociência. Entretanto, a gente pode também discutir o que os psicólogos têm dito sobre isso, né? Eu não tenho, no momento, um estudo que eu possa trazer para dizer o que os psicólogos, no geral, estão dizendo sobre isso, na maioria das vezes, mas eu posso comentar do meu círculo pessoal, o que eu percebo que o pessoal costuma trazer com frequência, né? Eu vejo com frequência muitos psicólogos ainda se apoiando em teorias como, por exemplo, a teoria de Karl Popper. Só que isso é feito de uma maneira que muitas vezes não considera diversas críticas que já foram feitas ao trabalho do Karl Popper e também o fato de que hoje em dia a filosofia da ciência ela já avançou bastante, sabe? Muita coisa aconteceu desde que o Popper fez a proposta dele de tratar a falsibilidade como sendo o critério de demarcação, né? Muitas vezes o pessoal não considera, por exemplo, o trabalho de Larry Laudan, que tentou colocar um fim no problema e que impactou profundamente, né, a literatura de filosofia da ciência de demarcação sobre o problema. Não considera os movimentos de contraproposta ao Laudan, não considera os autores que estão publicando hoje em dia. É como se muitas vezes os psicólogos não se atualizassem em filosofia e tratassem como se a filosofia tivesse parado no tempo, sabe? Parado na proposta de Popper e não tivesse tido crítica, não tivesse tido outras propostas, não tivesse tido reviravoltas do próprio campo, inclusive, né? Porque essa questão do Laudan foi um grande marco e nunca vi psicólogos falando sobre isso, né? Então, eu posso comentar, por exemplo, de uma proposta que eu acredito que é a proposta mais promissora que nós temos aqui no momento, no século XXI. É uma proposta recente, né? Eu não posso afirmar, por exemplo, que os filósofos têm um consenso sobre qual que é o melhor critério de demarcação, mas eu posso falar aquela que eu acho que é, sim, a mais promissora dentre as que nós temos hoje em dia, que é a proposta de um filósofo que chama Sven O'Hanson, que faz uma demarcação de ciência e de pseudociência no sentido ampliado. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é mais apenas as ciências tradicionais, como física, química, biologia, que o pessoal costuma chamar de ciências naturais, que são disciplinas que a gente chama de científicas, mas sim, a gente passa a considerar uma abertura maior, por exemplo, para que produções dentro das humanidades, como filosofia, antropologia, linguística, história e outras áreas, que essas áreas também podem produzir ciência. E aí, o mais importante para a demarcação do Hanson é a confiabilidade. O que importa é que esses estudos que estejam sendo feitos, né, dentro dessas outras áreas, que as doutrinas que estão sendo propostas nessas áreas, que elas busquem fazer as afirmações mais epistemicamente justificadas, ou seja, as afirmações mais confiáveis, as afirmações mais bem embasadas, as afirmações que oferecem as melhores provas sobre os seus objetos de estudo. E podem ter casos, sim, de os objetos de estudo investigados não tem como investigar eles através de métodos empíricos, através de observações empíricas, de experimentos ou de outras metodologias que a gente mais comumente vê sendo empregadas em ciências, entre aspas, assim, tradicionais. Só que ainda assim, os métodos que eles estão utilizando para aqueles objetos de estudo podem ser os melhores. E nesse caso, por que a gente não vai considerar essas áreas também como capazes de produzir ciência? Fale um pouco sobre o seu canal no YouTube, né? O que te levou a criá-lo e o que você procura abordar lá no Psicolosofia. O meu canal do YouTube, ele se chama Psicolosofia, né? O YouTube é a principal base do meu projeto de divulgação científica, mas eu também trago conteúdos no Twitter e no Instagram, também, né? O mesmo projeto Psicolosofia, então vocês podem seguir por lá também. Mas o que me trouxe ao canal, a ideia de criar o canal no YouTube, foi justamente perceber essa lacuna que a gente estava tendo
entre as discussões que a gente faz dentro da psicologia e o conhecimento filosófico. Porque parece que tem muitas questões que, por exemplo, que eu observava que o pessoal da divulgação tinha interesse em estar falando, que eram assuntos de filosofia. Só que, ao mesmo tempo, não estava tendo diálogo com a área da filosofia, né? Eram assuntos que estavam sendo abordados, mas que não estava tendo essa aproximação suficiente. Então é uma demanda que eu identifiquei e que eu achei que seria legal poder produzir um canal exatamente sobre isso, exatamente para poder trazer essa aproximação de duas áreas que eu gosto muito, né? Quais são os conhecimentos, as discussões, as teorias que a gente está tendo mais atuais, mais robustas em filosofia e o que elas impactam para nós da psicologia, né? Nos temas que são relevantes para nós, né? Vamos discutir isso, vamos colocar isso na mesa. E esse foi a principal motivação para o canal, no caso. Por lá, eu costumo abordar, né, os temas que são, sim, de psicologia, com um foco especial na psicologia científica, psicologia baseada em evidências. Temas de filosofia científica, que é um termo que eu estou utilizando para substituir o termo filosofia analítica, porque esse termo acaba não captando exatamente o que eu quero dizer, né, porque ele tem uma origem geográfica, uma origem histórica que pode ter algumas exceções que saem fora da ideia de uma demarcação epistêmica que eu quero fazer entre uma boa filosofia e uma má filosofia, né, então por isso que eu uso o termo filosofia científica. E também sobre ciência no geral, metodologia, eventualmente eu quero trazer mais coisas de metaciência, ou seja, né, maneiras da gente realmente melhorar a nossa maneira de fazer ciência, melhorar os nossos métodos, melhorar os nossos artigos, a qualidade do que a gente faz. Tem muitas discussões que eu ainda não tive a oportunidade de trazer, por questões de várias demandas, de outros trabalhos, de tempo, mas são discussões que com certeza eu quero trazer mais por lá. E eu também quero falar muito da questão da demarcação e das aplicações disso para a própria psicologia, por exemplo. Quais doutrinas da psicologia são científicas, quais que são pseudocientíficas, como é que a gente distingue uma coisa da outra, por que isso é importante de ser distinguido, por que a gente pode classificar uma de uma maneira e outra de outra, né? O que está por trás disso, né? Qual que é a teoria da demarcação mais justificada, tudo isso são coisas que eu tenho, algumas eu já comecei a discutir, mas ainda tem muita coisa por vir também. Bom, muitíssimo obrigado a Clarice Ferreira pela participação no programa. Esta entrevista também está disponível em áudio e texto, inclusive lá no site www.interd.net.br. InterD, Música e Conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte.